irmãos? Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, começa um outro trimestre, né? O nosso quarto trimestre, a última lição deste ano. E o nosso título é, da nossa revista, Em Espírito e em Verdade, a essência da adoração cristã, né? E o nosso título da nossa lição de hoje é O Real Significado da Adoração e do Louvor. O nosso texto do dia, que está em Salmos 95,6, diz assim: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O salmista aqui, como nós percebemos, ele está convidando o povo a adorar a Deus. Ele está convidando o povo a se prostrar diante de Deus. Só para nós termos uma ideia, meus irmãos, louvor e adoração não é a mesma coisa. Adoração é quebrantamento diante de Deus, ou seja, você reconhecer que Deus é tudo e você não é nada. E o louvor é elogiar a presença do Senhor. Quando o salmista, ele, vinde adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, é uma questão ali, é uma humilhação diante do Todo-Poderoso. Então o salmista está chamando o povo para se ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, como um sinal de humilhação. E aqui na nossa síntese, o louvor e a adoração são os atributos que o verdadeiro cristão consagra a Deus, né? E o nosso texto bíblico, que está em Marcos 12, 28 ao 34, diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Nós vemos aqui que Jesus ele resume os 10 mandamentos em 2. E diz mais, e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Jesus ele sempre respondia, no caso, às indagações de alguns homens, às vezes perguntas capciosas, de uma forma sábia, de uma forma direta. Então Jesus não ficava enrolando a situação. Ele respondia de uma forma sábia e, como nós falamos, de uma forma direta. Então Jesus sempre teve sabedoria para responder diversas perguntas que principalmente os escribas e fariseus faziam para os doutores da lei daquele momento. Mas Jesus, Todo-Poderoso, que disse aquilo que ninguém disse. Jesus, meus irmãos, guarde isso. Jesus, ele disse aquilo que ninguém até aquele momento havia dito. Nós dissemos hoje porque ele disse, porque ele falou certas coisas, então nós praticamente, vamos dizer assim, falamos aquilo que nós lemos na palavra acerca do que Jesus disse. Mas até aquele momento ninguém tinha dito acerca daquilo que Jesus estava falando. Nem um filósofo, nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, que viveram antes de Jesus, nem os profetas, nem os patriarcas, nem os juízes, então, nem os reis, mas Jesus, ele fala aquilo que ninguém fala. Amém? A nossa introdução, meus irmãos, diz assim: adorar e louvar são as duas faces de uma mesma moeda, muito cara para nós, nosso relacionamento com Deus. Isto é um fato. Quem não adora ou louva ao Pai, sequer consegue perceber como alvo de amor do Criador. Por isso, durante os próximos 3 meses, estudaremos a respeito dos fundamentos de nossa adoração e louvor a Deus. O objetivo é aprofundar nossa relação com Deus, muito mais que um árido e estéril exercício de diferenciações terminológicas. Nossas aulas serão momentos reservados para, em comunidade, desenvolvermos nossa intimidade com Deus e o amor ao próximo. Nós percebemos, irmãos, que essa lição, até mesmo como a lição dos adultos, ela vai ser um pouco polêmica acerca de algumas coisas. A lição dos adultos, na primeira lição, disse que algumas coisas acerca até da política do Brasil, e a gente às vezes tem que tomar cuidado para falar. Claro, nós falamos porque nós vivemos no Estado, ou seja, nós estamos num Estado ao qual nós temos, no caso, podemos falar não o que nós queremos, mas com todo o respeito e aquilo que nós vemos.
Mas aqui vai falar acerca da adoração da igreja e como eles estão formulando a adoração, como eles estão fazendo, né, a adoração dentro da igreja, como eles estão ministrando a adoração. O que é adoração hoje para alguns movimentos? E aqui no tópico 1, a sincera dúvida de um escriba. Né? Aqui vai falar mais, dando uma recapitulação acerca do texto bíblico. Parte 1. A relação de Jesus com os líderes religiosos de sua época. O contexto na qual está inserida a porção bíblica de nossa leitura em classe demonstra bem e a convivência tumultuada entre Jesus e as autoridades religiosas de sua época. Quando de sua entrada triunfal em Jerusalém, ele foi criticado pelos fariseus. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus era sempre criticado pelos fariseus. Depois de expulsar os vendedores do templo, escribas e sacerdotes, tramaram matá-lo. Né? Nós vemos que era um negócio muito lucrativo para eles, já que havia várias artimanhas, que não dá para a gente falar aqui, mas havia várias artimanhas acerca de como eles recebiam o sacrifício que o povo levava no templo. Para nós termos uma ideia, rapidinho, eles pegavam, quando compravam o carneiro ali, e eles levavam lá para dentro do templo para poder ser sacrificado. Às vezes aquele cordeiro não era sacrificado, ele passava e depois ele era vendido de novo, ou seja, nem sacrifício tinha. Então algumas artimanhas, alguns abusos que aqueles homens estavam fazendo, Jesus veio sabendo disso, por isso que ele causa aquele, vamos dizer assim, um pequeno tumulto, mas não um tumulto mau, mas um tumulto para o bem, porque ele diz que minha casa é casa de oração, não casa de vendas. Os sacerdotes e escribas anciãos tentaram constituir provas para uma acusação de blasfêmia, indagando sobre sua autoridade. Sacerdotes e fariseus quiseram prendê-lo. Herodianos e fariseus buscaram induzi-lo ao erro de insubordinação contra César. Então nós percebemos aqui que fariseus, herodianos, saduceus, muitos deles se uniram acerca de Jesus, porque até então eles viviam, tinham as suas convicções acerca da lei de Moisés, só que, vamos dizer assim, havia uma paz entre eles, mas até então eles até discutiam acerca de algumas questões. Mas quando Jesus ele faz tudo isso, eles começaram a perceber que um novo líder estava surgindo e que eles tinham que tomar providência acerca disso. Então aqui dá a entender que a palavra de Deus, que eles se uniram para poder, né, prender Jesus ou, como aconteceu, matar Jesus, entregar Jesus para os romanos. E saduceus procuraram embaraçá-lo com uma questão a respeito da interpretação da lei. Então eles ficavam perguntando, por isso que o Evangelho de Marcos, né, até está retratando isso. Então eles queriam pegar Jesus sempre nos pormenores, para ver se Jesus blasfemava acerca da lei de Moisés, ou se Jesus dava uma abertura para o povo transgredir a lei. Então Jesus sempre, por isso que ele disse, meus irmãos, Jesus sempre responde sabiamente acerca das questões que os homens indagam ele, acerca de algumas coisas que nós vemos naqueles dias. Mas Jesus sempre sai com muita sabedoria. A dúvida do escriba. Em meio a tantos embates, um daqueles religiosos parece fazer uma pergunta genuína, desprovida de segundas intenções. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aquilo que nós falamos. Claro que a inquietação do doutor da lei não era sobre a sequência dos mandamentos. Isto ele, como guardião da lei, sabia muito bem. O questionamento era sobre qual o maior, o mais importante, o mandamento imprescindível. Jesus cita o Shema judaico, isto é, a clássica declaração de Deuteronômio 6:4-9, que se inicia com o imperativo. Houve que no curso da construção da sociedade judaica tornou-se uma espécie de declaração de fé. Todavia, a conclusão que o escriba tira das palavras citadas por Jesus é dura para o sistema religioso tradicional, pois, como conclui o doutor da lei, amar a Deus e o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então nós percebemos que eles citavam a Bíblia acerca das leis, para tentar pegar Jesus em alguma coisa, e Jesus respondia também com as leis. Mas Jesus, meus irmãos, ele faz uma coisa além disso. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele está colocando a sua autoridade. Então nós percebemos que Jesus colocando a sua autoridade, havia algum questionamento entre eles. Mas Jesus, meus irmãos, mesmo dizendo, eu porém vos digo, sempre tinha total sabedoria para poder sair sabiamente acerca dessas questões polêmicas e também evangelizar aqueles povos, ou seja, trazer uma nova mentalidade para eles. Mesmo que muitos não aceitaram, mas a possibilidade, a oportunidade foi dada. Na parte 3 aqui diz assim, a declaração de Jesus. Diante de uma afirmação tão radical
que colidia diretamente com a natureza do culto sacrificial judaico, enfraquecido, mas ainda existente naquela época, Jesus assegura ao escriba que suas convicções o aproximam do reino de Deus. Ou seja, aquilo que o escriba concordou com Jesus acerca de Jesus estava falando, o aproximava ao reino dos céus. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para ele, ele estava acatando o ensinamento de Jesus. Jesus denuncia mais uma vez que neste texto que a adoração não tem relação com o que possuímos, isto é, com o capital financeiro, social e intelectual. Tem gente que, como a gente fala, vai ofertar, é uma adoração a Deus. Claro, você está se humilhando diante de Deus, falando, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo é teu. Claro, a gente segura uma parte para poder suprir as nossas necessidades do nosso dia a dia. Mas isso não quer dizer que aquele que dá mais é mais adorador e aquele que dá menos é menos adorador. Né? Nós temos o exemplo da oferta da viúva. Aquela que deu menos foi aquela que deu tudo o que tinha. Né? Não que ela tinha deixado de comer, de vestir, de pagar as suas contas para poder ir na igreja. Não, não é nada disso. O que ela fez foi um ato de sacrifício diante de Deus. Porque até acho que a mulher passou fome, não tinha onde morar, não tinha o que comer para poder ir na igreja. Não, irmão, não é isso. Ela deu tudo o que tinha num ato de adoração a Deus, né? Porque eles jogavam as moedas lá para fazer um monte de barulho, né? Então ela deu aquilo que no interior, na sua humilhação, ela deu as suas moedinhas e Jesus disse que ela deu tudo o que ela tinha pelo seu sentimento de adoração, pelo seu sentimento em dar. Se reconheço que não sou nada e que Deus é incomparável, então sou adorador. Se não sou egoísta, mas percebo o outro como meu irmão, merecedor de toda a misericórdia e amor que necessito. Estou louvando a Deus. O que faço não deve ser consequência de uma cobiça por algo a receber, mas o resultado de um autoconhecimento básico. Sou filho amado do Pai e membro do corpo de Cristo. Então, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que ser adorador e entendermos que nós não somos nada e que Deus Todo-Poderoso, Jesus o Eterno, é tudo. Aqui não pensa, que eu gosto de ler esses pensa, diz assim, é notório que boa parte dos conflitos que Jesus tinha com as pessoas que comandavam o mundo religioso de sua época estava relacionado à sua visão sobre adoração e louvor. Né? Tudo era adoração, porque o Davi fala muito acerca de adoração, os salmos falam muito de adoração. Então as pessoas tinham já esse entendimento acerca do que era adoração, mesmo que muitas das vezes não aceitavam muito como Jesus veio explicar acerca da adoração. Mas aqui no tópico 2, a respeito da adoração individual, aqui já vai falar de uma coisa individual. Nós falamos no Antigo Testamento coletivo, né? Quando o homem levava o sacrifício até o altar, ele levava por ele e para a família dele, e alguns até que eram mais pobres, levavam até juntavam as pessoas para poder levar o sacrifício. E tinha também o sacrifício anual, que era por todos. Mas aqui nós vamos entrar acerca do sacrifício individual, parte 1. Possíveis definições para louvor e adoração. Possíveis definições para louvor e adoração. Provisório e precariamente podemos descrever adoração e louvor como um estado de consciência onde se reconhece simultaneamente a grandiosidade de Deus e a efemeridade da condição humana. É a busca insaciável por mais da pessoa de Deus, sem nenhum interesse alheio a esse fim. Então, o que nós vemos hoje? Parece que as pessoas vão para a igreja adorar a Deus não por aquilo que Deus é, não para aquilo que Deus representa, até mesmo para eles. Não para aquilo que Deus, né, criou todas as coisas, o seu poder incomparável, a sua glória, que não tem como nós dimensionar, mas sim por aquilo que Deus pode dar, ou seja, um ato egoísta. Eu não vou dar para Deus, não, eu não vou adorar a Deus para dar toda a minha adoração, o meu louvor, no caso elogiar a presença de Deus e meu derramamento na presença de Deus na questão da humilhação. Não, eu vou levantar minhas mãos, porque através do levantar minhas mãos eu vou receber coisas materiais. Quando, no entanto, o ato de adoração é nós recebemos o espiritual. Porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, automaticamente nós somos renovados na nossa espiritualidade e a nossa vida tem que melhorar dia após dia. É desejo pessoal de dedicar o máximo de si a Deus e ao próximo. Partindo dessas ideias, fica evidente que existem níveis e intensidades diferentes na adoração e louvor. Não necessariamente uma hierarquia ou uma escala. Então aqui ele vai dizer, o autor da revista está dizendo, que, que existem níveis de intensidades. Depende se o seu coração está aberto, depende se o seu coração está desejoso, depende se o seu coração, meus irmãos, está
totalmente à disposição de Deus para que Ele possa encher a nossa vida com a sua presença. Porque o ato de adoração, automaticamente quando nós levantamos as nossas mãos e adoramos a Deus, não é para as coisas desse mundo, não. É para as coisas espirituais. E aqui não necessariamente uma hierarquia ou uma escala. Não existe como nós dimensionar acerca das posições. Porque tanto o menor, o que está chegando agora na igreja, como o mais antigo, todos nós temos a possibilidade de adoração. Depende da sua entrega, depende da tua intensidade acerca de abrir o coração para que Deus possa encher a nossa vida, para que Deus possa renovar as nossas forças. A parte 2. A espontaneidade e simplicidade na adoração. A adoração não pode ser mecanizada. Celebrações como tarde de adoração, noite dos adoradores, pode ter um ótimo apelo mediático, mas não possuem garantias espirituais. Então nós vemos, né, não estou criticando, mas o que nós percebemos, irmãos, é que tem vários movimentos criando várias questões acerca da adoração, né? Mas o que nós percebemos, irmãos, que é muito simples, é você se entregar. Nós, dentro da nossa casa, nós podemos nos adorar a Deus. E às vezes, meus irmãos, às vezes o que ele está querendo dizer aqui é pura e simplesmente no sentido de parece que se marca um dia para adorar a Deus, né? Meus irmãos, não precisa marcar dia para adorar a Deus. Nós vamos no culto de domingo, claro, onde as pessoas estão reunidas para adorar a Deus, reunidos, unidos na presença do Senhor. Mas dentro da nossa casa nós temos que adorar a Deus. Um ato de adoração e humilhação pode ser em todo momento, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós temos essas possibilidades. Agora, cabe a mim, cabe a você, nós ouvimos a voz de Deus dentro das nossas casas e tem um ato de adoração. Mas aqui quando ele fala acerca que é muito mecanizado, eu vou lá porque eu tenho que adorar, e as pessoas levantam a mão, baixam a mão, fica de pé, pula, rodopia, dá cambalhota, né? Só falta falar que dá cambalhota. Estou só usando umas expressões aqui. Mas se fala muita coisa. Enquanto, no entanto, a adoração não é isso. Porque às vezes a pessoa está fazendo tudo isso, mas a sua mente está longe daquele lugar. Está longe da presença de Deus. Mas a questão é, nós entendemos qual é o ato da adoração. A adoração é humilhação, é entrega, é busca, é presença de Deus para as nossas vidas. Então, quando ele marca aqui um dia para adoração, ao que parece, como está o comentarista aqui, falando que é uma coisa mecanizada, onde aquele que está ministrando louvor, porque normalmente se usa isso muito no louvor, pula, olha para o seu irmão, vira para trás, abrace 5 pessoas, abrace uma pessoa, olhe nos olhos. Tem que tomar cuidado, irmãos, com isso, porque às vezes isso não é legal, porque às vezes uma mulher de um homem, e a mulher é casada, o homem é casado, e às vezes as suas esposas, os seus cônjuges não estão ali naquele momento, fica uma coisa meio estranha. Então temos que tomar cuidado, porque a adoração não é isso. É possível a realização de cultos com outros fins, políticos, econômicos, pessoais, que não a adoração. Nunca se deve associar a adoração e o louvor a uma sequência de protocolos a serem seguidos, e que não pode ser modificados. A adoração e o louvor, por vezes, estão relacionadas na Bíblia a situações de fortes sentimentos e arrebatamentos, e muitas vezes surpreendentes. Ao falar a respeito do perfeito louvor, Jesus cita a pureza da simplicidade das crianças. Por isso, por que ele cita a simplicidade das crianças? Porque a criança, normalmente, ela é simples nos seus atos. Ela faz as coisas simples. Quando ela está em perigo, ela chama o adulto. Então nós temos que ter essa consciência de clamar pelo Senhor, de clamar por Deus. E o amor dela é um amor puro. Ela não ama o adulto porque o adulto vai dar alguma coisa para ela. Não, ela ama o adulto porque é um amor singelo, é um amor puro. Mas o que nós percebemos também é que o louvor por vezes está relacionado à palavra de Deus. A adoração é um ato que Deus nos concede. E é por isso que ele dá esse exemplo acerca das crianças. Mas o que muitas vezes nós muitas vezes não entendemos, é que quando Deus fala de adoração, Deus fala de quebrantamento. Não adianta a gente querer levantar as mãos para o céu, olhar e fazer tudo aquilo que às vezes o ministro do louvor está falando, e na verdade nós não temos um arrependimento, não temos um quebrantamento, porque a adoração, o ato da adoração tem que ser para isso. Por isso que quando nós nos arrependemos, nós choramos, porque nós reconhecemos as nossas limitações e o nosso pecado. Mas eu vou correr aqui. Ao falar a respeito do perfeito louvor, Jesus cita a pureza da simplicidade das crianças, como nós falamos. Logo,
devemos entender que louvar a Deus, ainda que seja algo feito em um contexto coletivo, é uma atitude que devemos fazer de forma espontânea, por meio da gratidão, quebrantamento e humilhação. É aquilo que nós estávamos falando. Não necessariamente hoje é a noite da adoração ao Senhor. Vamos lá adorar ao Senhor. Mas é só um ato mecanizado. Não há um ato de você falar, não, hoje eu vou lá, vou ouvir a voz de Deus, porque é só uma simbologia. Vou lá, vou ouvir a voz de Deus, que, no entanto, a gente pode fazer isso dentro das nossas casas. Mas já que a pessoa está começando agora, vou lá, vou ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar comigo. E aí, eu quero um quebrantamento de coração, Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo e que eu possa sentir a sua presença. Só abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, acerca da adoração. Nós não podemos priorizar mais os louvores na igreja, que às vezes traz esse sentimento, do que a palavra. A palavra também, quando é ouvida, também é um ato de adoração. A palavra também, quando as pessoas dão glória a Deus e aleluia acerca da mensagem que está sendo ministrada, também é um ato de adoração. Então não podemos dar 2 horas de louvor e adoração e dar só 10 minutos para a palavra. A palavra no culto tem que ser a prioridade. Amém? Na parte 3, adoração como acesso individual a Deus. Não dá para adorar mais ou menos, quase adorar ou adorar-se a Deus ou não. Por isso, muitas pessoas procuram enganar a si mesmas achando que a simples presença num contexto religioso as faz adoradoras do Pai. A verdade é que aqueles que creem e buscam a Deus com simplicidade de coração, com certeza o acharão. É aquilo que nós estávamos falando. Simplicidade, como a criança que foi dado exemplo. Singeleza, total humilhação diante do Senhor. Reconhecer as suas falhas, reconhecer as suas limitações. Reconhecer que Deus, o Todo-Poderoso, é superior. E é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ampara, é Ele que nos direciona. É Ele que nos leva por caminhos a qual Ele preparou para nós. Mesmo que muitas vezes for caminhos difíceis, mas Ele sempre vai trazer o amparo, Ele sempre vai trazer o consolo. Então nós percebemos, irmãos, que Deus cuida de nós. Mas para isso nós temos que disponibilizarmos o quê? O nosso sentimento, às vezes de um pouco de soberba, o nosso sentimento de arrogância, porque todos nós temos, acaba tendo, né? Vai pensar, não, eu sou todo... Não, irmão. Tem coisas que a gente acha superior. Então é interessante nós colocarmos isso diante de Deus e reconhecermos Deus Todo-Poderoso que é acima de nós. E reconhecemos também as pessoas, mesmo que a pessoa às vezes tenha um grau inferior a você, no sentido de acadêmico, ou até mesmo sabe tocar se você sabe tocar um instrumento melhor que ela, só um exemplo, mas você se sentir inferior. No sentido de que, não, Senhor, eu preciso aprender mais, eu preciso buscar mais, eu não sou nada. Não no sentido também de total um coitado. Não, o que eu estou querendo dizer é humildade, irmãos. Nós precisamos disso. Deus, durante todo o curso da humanidade, convida-nos a adorá-lo, reconhecê-lo como único Senhor. A Bíblia está repleta de narrativas a respeito de pessoas que, em sua disposição pessoal para adorar ao Senhor, foram abundantemente abençoados enquanto adoravam. Isaías teve o pecado perdoado, Moisés conversou com Deus como quem dialoga com um amigo, Jacó teve encontro inesquecível com Deus, e Paulo teve toda a sua visão de mundo reorientada. Tinha algum louvor tocando, irmãos? Tinha alguém lá no teclado, lá fazendo um fundo, aquele hino lá que mexe com o emocional do povo. Não tinha. Era apenas um ato, né? Desses personagens bíblicos, um ato ao qual deveria ser comum para mim e para você. Não precisa ninguém fazer um fundo para nós podermos adorá-los com Deus. Ninguém precisa tocar uma música, como nós estamos falando, ou falar aquele hino que muitas vezes sabe que mexe com o emocional. Não, irmãos. A adoração precisa ser simples e objetiva. É isso que está faltando nas igrejas e até mesmo nós vemos a adoração nesse ângulo. O tópico 3. Alguns desafios na adoração em comunidade. O cerimonialismo legalista contemporâneo. Normas para se prestar um culto são necessárias e a própria Bíblia traz essas orientações. Entretanto, um culto que se concentra em ritos e cerimônias, sem contemplar a atuação do Espírito Santo, tende a ingressar a liberdade da adoração do Espírito Santo em atuar na congregação. Para algumas pessoas, a adoração está diretamente vinculada à execução de determinadas formalidades espirituais. É aquilo que nós estamos falando. As pessoas têm aquelas formalidades e, no entanto, a coisa
esse ato, esse desejo, essa vontade tem que ser simples, porém objetivo. Nós precisamos sermos simples, porém objetivos. Então, fala que tem que vir, como a gente falou nas outras, esse é o culto. Não, é 5 cultos. Não, é 3 cultos. 5 cultos para ser um adorador. 3 cultos, 3 passos para você Deus receber a sua adoração. Irmãos, não tem formalidade. A questão tem que ser simples, porém objetiva. Mas cabe a mim, cabe a você, o quê? Nós reconhecemos a nossa humilhação. De novo eu falo de humilhação. De novo eu falo de presença de Deus na nossa vida. A 2. Irreverência assumida como elemento litúrgico. Em nome de uma suposta modernização, ou para usar um termo técnico, a aculturação, algumas igrejas perdem suas identidades. Já não se percebem como manifestações históricas do reino de Deus. São apenas meros ajuntamentos sociais. Não há nenhum sentimento de reverência nesses locais. Para certos grupos, ir ao shopping, ir à igreja significa a mesma coisa, literalmente. O louvor é um espetáculo de pirotecnia espiritual. Às vezes, nada mais que muito choro e gritos, outras vezes apenas pulos e aplausos. Letras repetitivas e a exaustão, vazias de conteúdo bíblico e até mesmo de sentido lógico. Povoam certas igrejas. Em nome de atrair o público jovem, o templo transforma em um local de entretenimento. Irmãos, alguém até vai dizer que o autor aqui está pegando pesado. Irmãos, eu concordo totalmente com ele. Totalmente. É fumaça que sai do púlpito. Não é mais púlpito, é palco. É fumaça que sai, é aquelas luzes. Irmão, nada contra, cada um faz aquilo que acha melhor. Mas isso não é adoração. Deus não precisa desses artifícios para poder abençoar o seu povo. Não precisa ser o apagar das luzes. Não precisa dessas luzes. Isso aí, meus irmãos, é coisa, a gente sabe que é coisa de discoteca. Isso é coisa onde as pessoas vão para dançar. E a igreja não é lugar para ficar dançando como se dança lá fora. Dançar no Espírito é sentir a presença de Deus e de repente um movimento cheio do Espírito Santo. Não ficar dançando. Até algumas igrejas, meus irmãos, já estão aderindo até bares evangélicos onde se oferece bebida gospel, tudo gospel, né? E tem os seus encontros e toca uma música e você tira a moça crente para dançar, usa certas pulseiras para dizer se é comprometida, se não é, né? Para a gente ver o nível que nós chegamos acerca da adoração. E ainda dizem que isso é adoração a Deus. Isso não é adoração a Deus. Ficar dançando como se dança num baile, meus irmãos, não é isso. E as pessoas se portam dentro da igreja como se estivesse dentro de um shopping. O irmão está pregando, ou até mesmo está louvando ao Senhor, adorando a Deus, e as pessoas estão conversando. E quando não estão conversando, estão levantando as mãos chorando, mas será que há um quebrantamento de verdade dentro dessas pessoas? Será que essas pessoas reconhecem os seus erros? Porque a mesma pessoa que no ato do louvor, que no ato da adoração, vamos colocar assim, está chorando, está levantando as mãos, ai meu Deus, e às vezes a mesma pessoa que na hora da mensagem, que na hora que o pastor está falando, que na hora que o pregador está ministrando a palavra, é a pessoa que está conversando e falando mal do povo da igreja. Será que isso é quebrantamento? Não é. Quebrantamento é mudar de atitude, mudar a nossa vida, melhorar o nosso conceito acerca de algumas coisas dessa terra, tendo forças para poder mudar a nossa mentalidade. Mas aqui ele está falando também que às vezes se fazem todas essas artimanhas para poder alcançar o público jovem. Jesus nunca precisou de artimanha nenhuma para poder alcançar o povo. Em Apocalipse, quando ele fala para João acerca das 7 igrejas da Ásia Menor, e algumas, poucas, né, principalmente Filadélfia, a gente vê que é um exemplo maior para nós, de muito elogio acerca da sua igreja, acerca da sua postura. E para Laodiceia, como nós também conhecemos, vai falar de muito crítica no sentido construtiva. O que ele diz? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não precisa de nada disso. Vamos fazer assim, porque tal igreja fez, e há apenas um ajuntamento. Como certo homem disse, a igreja não está crescendo, a igreja está inchada, a igreja está inchando, o povo está inchando. O povo não conhece a Deus. Muitos de nós, muitas vezes, ficamos desapercebidos acerca de algumas coisas do Senhor. E isso não é adoração. Somente ajuntamento de pessoas sem palavra, sem um direcionamento, sem chamar a atenção do povo acerca do seu pecado, acerca das suas falhas, não é adoração. Adoração precisa ter quebrantamento
de coração, reconhecer as suas falhas, reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas limitações. Então nós percebemos aqui, né? Em nome de atrair o público jovem, o templo transforma-se em um local de entretenimento. Se faz palhaçada em cima do púlpito, se fala sobre futebol em cima do púlpito. Irmãos, falar sobre futebol em cima do púlpito é inadmissível. Porque tá o time, porque tá não sei o quê, porque tá não sei o quê. Isso é inadmissível. Não se deve falar sobre essas coisas em cima do púlpito, é um lugar santo. Se faz os outros ficar dando risada excessivamente, parece um palhaço pregando. Ah, mas ele foi chamado para isso. Não, irmãos. Alguns momentos da pregação, claro, às vezes tem as pessoas se descontraem, mas não na pregação total. Então quer dizer então que as pessoas que vai para rir do pregador, vai para rir da palavra de Deus, ou vai para chorar, reconhecendo os seus erros, reconhecendo o seu pecado e se humilhando totalmente diante do Senhor. Então, entretenimento também, a questão é aquilo que nós estamos falando. Parece uma danceteria algumas igrejas. Me dói o coração, mas aqui concordando com o autor da revista, concordo plenamente. É o que está parecendo, é isso. Parece que existe o quê? Uma total displicência acerca da presença de Deus em nossas vidas. Parece que é uma total displicência. O povo não reconhece a Deus, porque se reconhecesse ao Deus Santo, poderoso, que dá todos os direcionamentos para como ele quer ser adorado, não faria essas coisas. Porque quando Deus manda Moisés levantar o tabernáculo no deserto, ele dá todas as descrições do pano que deveria ser usado, a cor do pano que deveria ser usado, o tipo de madeira que deveria ser usado, tudo ele coloca. E quando Davi apresenta que tinha feito o desenho do templo e apresenta para Deus que Deus fala que ele não levantaria o templo, Deus dá todas as medidas acerca do templo. Quem levanta o templo é Salomão. Então Deus nos dá todo o direcionamento através da sua palavra. Nenhum momento da sua palavra fala que culto é lugar de entretenimento. Continuando aqui. O que significa realmente adoração e louvor? Perguntar-se a respeito do que é adorar é um ótimo início de que você está muito perto de experimentar a plenitude da presença de Deus. Lembra do escriba cheio de dúvidas? Adoração e louvor são conceitos amplíssimos, enriquecidos pelas vivências pessoais de cada um de nós. Muito mais importante que saber o conceito é poder testemunhar as experiências quase indescritíveis de ter estado na presença de Deus em amor e obediência, louvor e adoração, fragilidade e plenitude. Não há pressa em compreender o que é adorar e louvar. Temos mais 12 domingos para nos chegarmos mais a Deus. Com muita humildade e temor perguntarmos a Ele: podemos me ajudar a viver diante de Ti uma vida para Teu louvor, onde tudo o que faça repercute em adoração ao Teu santo nome? Irmãos, o dia é agora. Nós não podemos contar que aqueles dias que estão por vir, mas é daqui 12 semanas, daqui 12 domingos, daqui 3, daqui 1. Não, irmãos. O dia é hoje. Nós podemos fazer aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós podemos fazer hoje. Necessário é nós buscarmos a Deus hoje. Então, o ato de adoração a Deus, o ato de quebrantamento a Deus, o ato de humilhação tem que ser hoje. Se possível, meus irmãos, você ouvindo essa mensagem, pode ser agora. De nós reconhecermos as nossas limitações. Então, é interessante nós entendermos, a adoração não é isso que está se fazendo por aí. É apenas entretenimento. E eu vou longe, meus irmãos. Shows. Show não tem nada com a palavra de Deus. A palavra de Deus é culto. Show não tem nada a ver. Culto é aquele que vai colocar a Deus em primeiro lugar, toda uma liturgia, que vai dar tempo para a palavra, mas o show também alcança muito show. Mas de que sentido? Como que essas pessoas estão chegando a Deus? Que visão que ela está tendo? Claro, Deus faz a obra. Conheço pessoas que foram para determinadas igrejas e que de repente, por um determinado momento, optaram por uma igreja que tem uma palavra mais sólida. Mas sim, como que essa palavra está chegando para essas pessoas? Nessa sua maioria, será que as pessoas têm forças para ir para uma igreja que prega uma palavra mais sólida, mais firme? Pensemos nisso. Conclusão. Ao falarmos de louvor e adoração, precisamos ter a consciência de que estamos lidando com temas absolutamente relevantes para o reino de Deus. Neste tempo de poucos referenciais e muitos escândalos, desenvolver um senso coletivo de intimidade e temor a Deus será essencial para o amadurecimento de nossas igrejas. Irmãos, temos que entender o que é adoração.
Adoração não é ajuntamento, adoração não é ficar colocando regras no sentido de que, claro, ordem e decência, irmãos, sempre. Mas alguns até estão colocando músicas chulas, momentos do culto ao qual se coloca falando que esses ritmos é de Deus. Não tem nada de Deus. Ritmos terríveis, ritmo, meus irmãos, olha, eu não vou nem aqui falar para não te assustar, mas ritmos terríveis, que fala da presença de Deus, e até o ritmo que se usa para outras músicas terríveis, ao qual as pessoas fazem coisas perversas, se usa esse ritmo dentro da igreja, mas a gente está colocando Deus não precisa disso. Entenda isso. Deus não precisa dessas coisas para poder alcançar o pecador. E isso eu vejo, meus irmãos, como uma coisa terrível aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você que não assinou nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E eu também, meus irmãos, queria abrir aqui, falar aqui uma situação aqui, que é o seguinte: eu estou abrindo a minha agenda a partir do mês de novembro para os irmãos da internet. Se você tem um desejo, de repente gosta dos meus vídeos, já ouviu algumas ministrações que eu tenho no meu canal, gostaria de me convidar para ministrar a palavra de Deus na sua igreja, e até mesmo trazer um ensinamento acerca da palavra de Deus, com certeza eu aprenderei e os irmãos também vão aprender. E também lecionar alguma aula acerca das coisas do Senhor, estamos à disposição. Eu estou querendo dizer isso, meus irmãos, que eu me coloco à disposição dos irmãos, para que eu possa ajudar os irmãos se precisar em alguma área da igreja, no ensinamento, numa ministração. Todos os meus vídeos estão na internet, no meu canal. Se os irmãos quiserem saber quem eu sou, se de repente pode me chamar para me convidar para ministrar, e alguma referência acerca de ministrações, porque me ouve, me acompanha na escola dominical, mas às vezes nunca ouviram uma ministração minha na internet. Está lá, se os irmãos quiserem assistir, estão convidadíssimos a assistir. E outra coisa, meus irmãos, eu não cobro nada. Não estou cobrando nada, não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Pelo contrário, estou fazendo isso para que juntos nós podemos nos achegar à presença de Deus. A minha preferência, claro, eu moro aqui na capital, em São Paulo. Com certeza, a minha prioridade, claro, é auxiliar os irmãos que estão aqui em São Paulo. Amém? E se, claro, um caso mais específico, principalmente aqui na capital, na grande São Paulo, no município. Mas se os irmãos quiserem convidar nós para ir para lugares de repente um pouco mais longe, amém também. Mas eu só posso, no caso, atender os irmãos sábados e domingos que eu trabalho durante a semana. Mas se estiver numa igreja muito próxima da onde eu estou, na sexta-feira também dá, porque durante a de segunda a quinta não tem como. Mas na sexta-feira, dependendo do lugar aonde está a igreja, eu conseguirei, ajudar os irmãos e atender assim o convite. Irmãos, se os irmãos tiverem interesse, deixe no comentário, escreva lá o seu telefone, o seu nome, o pastor da sua igreja e também a sua denominação, que eu não tenho restrições a denominação nenhuma. Se Deus me chamar, é uma igreja de crente, nós pregaremos a palavra. Mas deixe lá, para que quando eu for falar para o meu líder acerca de onde eu vou, eu saber aonde eu estou indo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e fica vamos dizer assim, estou me colocando à disposição. A partir de novembro, a agenda está aberta para os irmãos da internet. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, em nome de Jesus.